Você olha para uma air fryer e imediatamente associa a ideia de saúde, leveza e comida fitness, como se esse aparelho tivesse nascido com a missão de tornar sua alimentação melhor. Mas essa imagem é uma construção muito bem feita. A tecnologia da air fryer não surgiu em cozinhas saudáveis nem em pesquisas sobre bem-estar, ela nasce de estudos de engenharia de circulação de ar quente usados em fornos industriais e aplicações militares, onde o objetivo era eficiência, velocidade e controle térmico, não saúde. Os primeiros modelos eram grandes, barulhentos, pouco eficientes e operavam em temperaturas extremamente altas. Com o tempo, a indústria percebeu que podia transformar essa tecnologia dura e técnica em algo doméstico, bonito e emocionalmente vendável. O discurso mudou, o visual mudou, mas a essência permaneceu a mesma. O aparelho não transforma o alimento, ele apenas muda o método de preparo. Ultraprocessados continuam sendo ultraprocessados, mesmo sem óleo visível. A air fryer virou símbolo de algo saudável, leve e moderno, enquanto a história real ficou escondida. O nome de quem criou essa tecnologia quase nunca é citado, porque vender saúde funciona melhor do que contar a verdade. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso até agora. Afinal, quem inventou isso? Quem inventou a air fryer? A produção frenética que você está vendo esconde algo. Você olha para uma air fryer e a associação é quase automática. Saúde, praticidade, comida fitness, a sensação de que agora você encontrou um atalho moderno para comer melhor. A propaganda te ensinou isso sem dizer uma palavra. Mas essa imagem não nasceu por acaso, ela foi construída. A air fryer não surgiu em cozinhas preocupadas com bem-estar, nem em estudos sobre alimentação saudável. A base dessa tecnologia vem da engenharia de circulação de ar quente, usada há décadas em fornos industriais e aplicações militares, onde o objetivo nunca foi saúde, mas eficiência extrema, velocidade e controle preciso de temperatura. Era sobre cozinhar rápido, padronizar resultados e reduzir custos operacionais. Nada além disso. Desde o começo, essa tecnologia foi pensada para performance, não para nutrição, e essa origem muda completamente a forma como você enxerga o aparelho que hoje parece inofensivo sobre a bancada da sua cozinha. Os primeiros modelos que deram origem ao conceito da air fryer eram tudo menos amigáveis. Máquinas grandes, pesadas, barulhentas, que consumiam muita energia e operavam em temperaturas muito mais altas do que as usadas na maioria dos fornos domésticos. Não havia preocupação com sabor refinado, textura perfeita ou impacto nutricional. O foco era fazer o alimento atingir rapidamente um ponto de cozimento aceitável, com o mínimo de intervenção humana. Esse tipo de tecnologia foi evoluindo dentro de ambientes industriais, sendo ajustada, compactada e refinada até que alguém percebeu algo decisivo: isso podia ser vendido para o consumidor comum. Mas, para isso, seria necessário mudar completamente a narrativa. Não dava para dizer que aquilo vinha de estudos técnicos frios e aplicações militares. Era preciso criar uma história mais bonita, mais leve e mais palatável. E foi exatamente aí que a transformação aconteceu. A tecnologia continuou praticamente a mesma, mas o discurso mudou por completo. O que antes era eficiência térmica virou fritar sem óleo. O que antes era controle de ar quente virou mais saudável. A indústria entendeu que as pessoas não compram apenas aparelhos, compram sensações, ideias e promessas. A air fryer deixou de ser uma máquina de circulação de ar em alta temperatura e passou a ser um símbolo de mudança de vida. Ela virou a solução para quem queria comer melhor sem abrir mão de praticidade. Só que existe um detalhe que quase nunca é dito: o aparelho não muda o alimento. Ele muda apenas o método de preparo. E essa diferença é muito maior do que parece. Quando você coloca um alimento ultraprocessado dentro de uma air fryer, ele continua sendo ultraprocessado. A ausência de óleo visível não elimina aditivos, conservantes, excesso de sódio ou ingredientes artificiais. O que muda é a forma como isso é apresentado ao seu cérebro. A air fryer cria a sensação de escolha consciente, de decisão saudável, mesmo quando o conteúdo do prato continua exatamente o mesmo.
E mais, as temperaturas elevadas usadas nesse tipo de equipamento podem gerar substâncias controversas dependendo do alimento, algo que raramente aparece nas embalagens ou nas campanhas publicitárias. Não porque seja proibido falar, mas porque não é interessante. A narrativa da saúde precisa ser limpa, simples e confortável. Questionamentos quebram o encanto. Existe também um silêncio curioso em torno dessa história. O nome do criador praticamente nunca é citado. Diferente de outras invenções domésticas famosas, a air fryer é apresentada como se tivesse simplesmente surgido, como se fosse uma evolução natural da cozinha moderna. Isso não é coincidência. Quando a origem de uma tecnologia não reforça a imagem que se quer vender, ela é empurrada para o fundo do palco. A indústria preferiu transformar a air fryer em algo bonitinho, leve e moderno, dissociado de qualquer contexto mais técnico ou controverso. Assim, o consumidor não faz perguntas. Ele apenas aceita. Compra, usa, recomenda e sente que está fazendo a coisa certa. E talvez o ponto mais poderoso de tudo isso seja psicológico. A air fryer não vende apenas comida, ela vende alívio. A sensação de que você pode continuar comendo o que gosta, mas agora sem culpa. Ela conversa diretamente com o desejo humano de simplificar escolhas difíceis. Comer melhor exige tempo, informação e esforço. Apertar um botão parece muito mais fácil. Por isso essa tecnologia se espalhou tão rápido, entrou em milhões de casas e virou praticamente um item obrigatório. Não porque ela seja milagrosa, mas porque ela encaixa perfeitamente na narrativa que a indústria construiu para o nosso tempo: rapidez, praticidade e a ilusão de controle. E quando você olha tudo isso de perto, percebe que a air fryer não é uma vilã, mas também está longe de ser a heroína que te venderam. Ela é uma ferramenta, criada a partir de engenharia dura, adaptada ao consumo doméstico e embrulhada em um discurso extremamente sedutor. O problema não está no aparelho em si, mas na história que foi contada sobre ele. Uma história que omite origens, suaviza riscos e reforça uma ideia de saúde que nem sempre corresponde à realidade. E é exatamente por isso que quase ninguém fala sobre como tudo isso começou. Agora que você sabe que essa invenção não nasceu onde te fizeram acreditar, fica impossível olhar para ela da mesma forma. A pergunta deixa de ser "vale a pena usar?" e passa a ser "por que essa história nunca foi contada desse jeito?" Quem realmente inventou isso? Quem inventou a air fryer? Fred Van der Weyl é o inventor que quase ninguém cita, mas sem ele a air fryer provavelmente não estaria hoje na sua cozinha. Funcionário da Philips e longe dos holofotes, foi ele quem deu forma à ideia que mudou a maneira de fritar alimentos no mundo inteiro. Enquanto a marca ficou com o destaque, o nome por trás da invenção ficou esquecido. Nosso canal é novo e existe justamente para contar histórias assim. Se curtiu, ajuda compartilhando e assistindo nossos vídeos.